Bom dia a todos. Vamos fazer mais um React, dessa vez com o Gustavo Gaiofato, no qual ele vai comentar sobre Marx. Vamos lá. Histórico dialético. Histórico dialético. Vamos entrar na história do negócio, então? Bora. O criador do pensamento comunista socialista é o Marx? Do socialismo chamado científico, né? Porque a gente tem o desenvolvimento de vários movimentos de trabalhadores, movimentos desses explorados, desde sempre, né? A gente tem a revolta de Nica, a revolta de Esparta, a Esparta que acontece em Roma, a de Nica que acontece no Império Bizantino, a gente tem as jaquerris na Idade Média, a luta de classes sempre existiu. Que era o povo lutando contra os reis. Isso, exatamente, que são os dominados lutando contra os dominadores. Isso sempre existiu. Mas, a partir do século XVIII, do século XIX, a gente tem a alteração de alguns pensadores. Primeiro, realmente o Marx não criou o socialismo, já havia antes, né? Inclusive o Marx foi muito influenciado pelo socialismo utópico, e aí ele se autodenominou de socialismo científico. E de científico não tem nada, né? Científico não tem absolutamente nada. O Marx tinha um pensamento romântico e utópico igual os que ele criticava. E o Marx inventou essa teoria de que a luta de classes era o motor da história. E é fácil refutar isso com o próprio Marx, né? Porque o Marx disse que a criação do capitalismo foi na revolta da burguesia. Ora, a burguesia não era a classe dos explorados. Então, ele próprio entra em contradição nisso. Que vão analisar e pensar essa questão estruturalmente, né? Que vão ver que é um problema de caráter estrutural que faz esse movimento. Aí a gente tem o Rousseau como o iluminista mais radical, que vai falar de uma democracia radical, que a gente vai ver que os Estados Unidos nascem como uma democracia, com escravidão, com voto censitário, que os 8 primeiros presidentes vão ser escravocratas, sabe? Então tem essa questão. E aí a gente tem algumas etapas desse desenvolvimento. Eu não gosto muito de etapa porque parece um processo evolutivo, né? E não é bem isso. Mas a gente tem os pensadores do socialismo utópico, que são o Robert Owen, o Charles Fourier, que são caras que vão pensar que essa pobreza que existe é uma merda, mas eu tenho uma ideia que eu vou aplicar na realidade e essa ideia vai resolver a realidade. Por isso que eles são utópicos. Porque eles partem do pensamento, portanto, não de uma análise material da realidade para poder ver o que fazer. Eles pegam essa ideia e jogam. Seria melhor se fosse assim, sem analisar nada, exatamente. Nenhum contexto. Nada. Exatamente, tendo mais essa dificuldade dessa análise desse contexto. E aí o Marx, ele vai pegar essa perspectiva, o Marx e o Engels. O Marx, ele era parte de um grupo de filósofos chamado Jovens Hegelianos, que era uma galera que seguia. Então, realmente, essa é propriamente a ideologia, né? Você imagina, você tem um pensamento, imagina uma determinada estrutura e maltrata os fatos, surra os fatos até se encaixar nessa sua doutrina. O Marx dizia o contrário dos utópicos, porque supostamente ele teria baseado na realidade, na matéria e tal, para chegar à conclusão do socialismo. Só que quando a gente vê, é exatamente utópico. Ele imagina um cenário, ele inventou essa questão de luta de classe e força os fatos históricos para encaixar. O Marx foi exatamente os utópicos, né? O pensamento de um outro filósofo, que era o Hegel, que é um cara que vai criar um sistema de pensamento que é o chamado sistema dialético, né? Que é isso que vem do materialismo histórico dialético. Nossa, agora explicar dialética em 30 segundos, mas... Não, pode ir na... Não, eu vou no freestyle. O que acontece é o seguinte, dialética... Então, realmente, o Marx fez parte dos jovens hegelianos, né? E a dialética do Marx é uma inversão dialética do sistema hegeliano, que não é assim tão fácil de explicar, porque o Hegel tinha uma linguagem cifrada. Tem um texto meu, que vai estar na descrição do vídeo, no qual eu comento sobre o Hegel, né? É esse processo em que o ser só pode ser o ser se existe um outro ser que esteja nele nesse processo. Então, pensar qual que é o ponto original do desenvolvimento da humanidade. Tem um ponto zero, um marco. Então, o Hegel e o Marx, eles vão... Você conta o princípio da identidade, que um ser é igual a ele mesmo, né?
Então, eles são contra esse princípio. Ele acha que dentro de um ser tem um princípio contraditório a ele. Curiosamente, esse princípio aí do Hegel e Marx é muito parecido com o princípio do Yin e do Yang, né? Curioso isso. O zero? Não tem. As coisas, elas acontecem. Elas vão acontecendo sempre nessa dualidade, né? Sempre nesse sistema que se autossupera. Se autossupera porque, para o Hegel, essa perspectiva, ele tinha a perspectiva de que a humanidade desenvolvia um processo de consciência histórica, e essa consciência, em um determinado momento, ela atingia um ápice de superação. E é idealista por quê? Porque a consciência humana vai atingir essa superação do nada. Superação do contexto anterior? Isso, como do pensamento de cada época. Tá. Ah, entendi. Então, por exemplo, quando que o feudalismo acaba? Então, o Hegel, então, realmente ele via como tudo era o espírito, ou a ideia da idealismo, né? E que esse mundo material seria o mundo da aparência. Então, num processo dialético de tese, antítese e síntese, o mundo ia evoluindo, né, para estruturas cada vez mais sofisticadas, mas sempre dentro desse conceito de espírito. É uma coisa completamente delirante do Hegel, completamente esotérica, né? Ele começa a acabar? Quando ele começa a dar certo. Porque cada vez mais essas relações vão se tornando degradadas, né? É porque, sei lá, e por isso que o Marx vai falar que o capitalismo, ele vai acabar. Porque toda... Quer dizer, o Marx se julgava um profeta, né? Então ele inventou esse sistema, tirou do nada a cabeça dele, a cretinice da luta de classe ser o motor da história, imaginou um modelo na cabeça dele e forçou os fatos a se encaixar nesse modelo. E aí mais, ele se julgou um profeta, achando que do capitalismo ia vir o socialismo, do socialismo ia vir o comunismo. Nós vimos, né, que então, para o Marx, o socialismo seria uma passagem do capitalismo para o comunismo. Nós vimos na história, pegando a União Soviética e a Europa Oriental, nós vimos que o socialismo foi a passagem do capitalismo para o capitalismo, né? Então, umas ideias completamente delirantes, né? E que, infelizmente, seduziram as pessoas. Como é que alguém vai ter noção de saber o que vai acontecer no futuro? Isso é delirante. Ou o homem tem liberdade, ou existe o determinismo. Pela experiência óbvia, a gente vê que os homens têm liberdade, por mal ou por bem, né? E aí, então, não tem determinismo. Então, o Marx entra em contradição. Então, o homem é livre e, ao mesmo tempo, determinado. Aí fica estranho, né? A relação do capitalismo é permeada por crises. E essas crises, uma hora, encontram um ponto de ruptura. O Hegel, para explicar isso, ele usa a dialética do senhor e do escravo. Que ele vai dizer o seguinte... na lógica de dominação, o escravo é dominado pelo senhor, certo? O escravo é dominado pelo senhor. Só que se a gente parar para pensar, quem é mais dependente de quem? O senhor depende mais do escravo. Sim. Porque sem o escravo, o senhor não tem o recurso material para sua sobrevivência. Só que essa equação não fecha. Por que não fecha? Porque o verdadeiro dependente é quem domina o escravo. Entendi. O senhor que é dependente do escravo domina o escravo. E aí o que ele tem que utilizar para fazer essa dominação? Violência, ideologia, tem que se utilizar de aparatos repressivos para ficar nesse lugar. Ameaça, né? Ameaça. Só que essa contradição, ela vai crescendo. Porque cada vez mais o senhor precisa de utilizar de mais violência para manter esse elemento funcionando. Sim. E mais, e mais, e mais. E aí é uma contradição histórica, porque em Roma, que foi um sistema extremamente escravista, né, a violência contra os escravos que havia era brutal, foi diminuindo ao longo da história, não foi aumentando, né? O Marx, toda a análise do Marx superficial em relação à história é delirante, né? É coisa realmente assustadora. Até que uma hora para o Hegel isso explode. Isso simplesmente encontra um ponto de contradição tão fundamental, tão grande, que não tem mais como ser sustentado materialmente. E aí transita para outra etapa. Exatamente. Aí você tem uma superação histórica. Entendi. E é idealista. É idealista. Então, é porque na visão do Marx, né, mudanças quantitativas se acumulariam. Esse é mais do Engels, né? Marx e Engels tinham o mesmo pensamento. Mas o Engels que explica isso, né?
que é então nas leis da dialética, né? Que são 3 leis ridículas, né? Que é então o acúmulo de determinadas quantidades vai gerar uma mudança qualitativa, exatamente isso. Então, aí então vai supostamente, né, vai piorando a condição do escravo até que vira uma mudança qualitativa de regime. Só que o que a gente viu na história, conforme eu falei, que a repressão dos escravos no Império Romano foi diminuir ao longo do tempo. Foram feitas medidas protetivas em relação aos escravos, né? O melhor seria nunca ter tido escravo. Mas estou dizendo que diminuiu a repressão, não aumentou conforme a lenga-lenga marxista. E o fim do Império Romano não se deveu a atritos entre senhores e escravos, mas sim, entre outros fatores, principalmente as invasões bárbaras. Não tem nada a ver com o negócio do mar. Até porque ele acha que esse desenvolvimento da consciência acontece de forma meio natural, assim. De forma meio, a humanidade vai desenvolvendo essa consciência. E o Marx, ele vai pegar esse tema dialético e ele vai falar... Realmente, o Hegel, também tinha achado a solução da história. Esse povo é muito arrogante, pretensioso. O Marx achou que tinha descoberto a chave da história. O Hegel achou que com a dialética tinha compreendido tudo. Era um bando de arrogantes, de prepotentes, né? É um horror isso daí. Então, realmente, era um movimento natural. A dialética é um movimento natural que caminharia sempre para o melhor, né? A dialética é isso, mas ele vai inverter a equação. Ele vai virar a dialética do avesso. O que ele vai falar? Ele vai dizer que essa superação pode ser realizada através do controle dos meios materiais, porque é isso que faz com que a dominação seja dominação. Porque a gente depende de comida, de água, de luz, dessas coisas para sobreviver. Certo? Ao invés de ficar esperando a consciência humana transicionar, contradizer várias vezes até a gente vai explodir. Lá e age no mundo físico. Exatamente. A gente analisa a realidade material e a partir dessa realidade a gente pensa o que fazer. Por isso que no materialismo histórico dialético, isso é o socialismo científico. Por que científico? Lembrando que Marx não acreditava no mundo espiritual, né? Só o materialismo, né? Então ele não acreditava que havia espírito, nada, que não tem alma, isso ele não acreditava nada. O pensamento, consciência são frutos da matéria, né? Depois ele entra em contradição, né? Principalmente o Lenin entra em contradição nisso, Stalin entra em contradição nisso, associando matéria fora da consciência. Se a consciência faz parte da matéria, não pode ficar fora. Outra contradição do marxismo. Marx viu consciência nos átomos. Imagina só, no trabalho dele de doutorado, que foi sobre Demócrito e Epicuro, ele coloca lá da consciência nos átomos. Imagina só, analisa que os asteroides teriam mais liberdade que os planetas. É uma coisa completamente insana. Porque ele está vendo a materialidade, ele está vendo as relações, ele está vendo a produção, ele está vendo tudo que está disposto, e a partir dessa análise ele vai montar um processo para superar esse sistema de opressão. O que é louco pensar que ele pode ter sido uma vítima, não vítima, mas uma consequência. Lembrando que tanto Marx como Engels eram cientistas de gabinete, né? Então ficava em frente a uma escrivaninha escrevendo, um monte de bobagem, e não se tem notícia do Engels ter ido em laboratório para ter formulado as ideias pseudocientíficas dele. Não consta que o Marx fez uma viagem nas indústrias para ver o que o operariado pensava. Ele imaginou o que o operário pensava dentro do gabinete dele, né? Então, umas coisas completamente delirantes. Científico não tem nada. Nada. Eles eram ideólogos de gabinete. Desse pensamento dialético da consciência. Ele pode ter sido, sem perceber, ele propôs outra coisa dentro do mesmo sistema. É que é isso. Ele é um produto desse sistema do outro cara. Sim, que falou, entendeu? Exatamente. Não consegui explicar direito. Mas perfeito. Não, essa explicação foi ótima, porque essa... O PT fez uma pergunta muito inteligente. Essa pergunta do PT não tem resposta sobre a ótica marxista, porque a ótica marxista é só matéria, né? Então não teria consciência do espírito do Marx ter chegado a isso. Boa pergunta. A ideia é de que a gente não produz nada sozinho.
O Marx é produtor de um pensamento, não porque ele teve, pô, caralho, sabe? A minha mente foi iluminada pelo milagre de Deus. O que dizer que ele provou o ponto do cara anterior, que tu estava dizendo. Ele vai dizer que existe essa superação, mas que ela deve ser feita na materialidade. Que é na materialidade que essas relações se alteram. Porque é na materialidade que a gente consegue dar vida para as coisas. O Hegel não vai conseguir, né? Na consciência. A consciência vai despertar quando? E aí o Marx vai analisar, pô... Mas é que tá, como que ele analisou? A consciência dele despertou. Então, mas né, que não é que despertou do nada, né? É boa pegada essa daí, gostei. Porque realmente o Marx ficou um iluminado. Por que ele chegou a essa conclusão e não outros, né? E por que não foi o Marx e não o proletariado que o Marx dizia que seria o líder do processo revolucionário? São contradições que nenhum marxista consegue explicar, né? Ele despertou porque ele leu. Despertou porque ele olhou a sociedade, ele olhou a realidade, e quando ele olha a realidade, aí sim que ele tem esse processo. E é um processo inacabado. É um processo que nunca acaba. Que quando muita gente pergunta, para eu entrar pro PCB eu tenho que saber marxismo? Você tem que saber que você está entrando num partido comunista, né? Que tem certa linha teórica e tal, mas isso é tranquilo. E a gente diz que um marxista nunca vai parar de estudar. Nós estamos condenados a estudar. Por quê? Bom, mas todo mundo está condenado a estudar, não é só os marxistas. A gente não consegue entender a realidade rapidamente, temos que estudar anos, décadas, né? Ninguém para de estudar, não é só os marxistas falando bobagem, né? Porque o materialismo histórico dialético é justamente esse eterno movimento. Ele não tem como parar, porque é igual na União Soviética. Quando ela parou, o que aconteceu? A degradação começa a aparecer. Porque as pessoas não debatem mais, porque não existe mais o movimento das ideias, não existe mais o movimento desse motor político. Não existe mais. Por isso que política é sobre briga, é sobre confronto, é sobre diálogo, é sobre a gente fazer essa roda girar. Então ninguém nunca vai entender o marxismo na sua plenitude, né? A pessoa recebeu ali o conhecimento final, né? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque não é uma linha de história cristã de Gênesis e Apocalipse. Entendi, não é uma coisa que termina. Não. De certa forma termina assim, porque no comunismo não vai ter mais luta de classe, né? Então o que ele está falando não está tão certo assim não, porque a etapa seguinte do capitalismo é o socialismo, no qual os proletários assumem o controle do Estado, né? A fase seguinte seria o comunismo, no qual não teria mais Estado e não teria mais opressão, ou seja, não teria mais a luta dialética, né? Na realidade, essa é outra contradição marxista também, né? Termina. Início, meio e fim, não é isso? Não é isso. Só uma análise de algo que está rolando. Acontecendo o tempo todo. Entendi. O tempo todo enquanto a gente fala. Então, por isso que é materialismo histórico dialético. Porque ele vai fazendo esse avanço. Só que aí que vem o nome materialismo histórico. É uma análise material e uma análise material apoiada por uma análise histórica. O Marx vai olhar para a história, ele vai perceber um padrão. Qual que é o padrão? Durante toda essa... Ele não percebe um padrão, ele inventou um padrão na cabeça e forçou os fatos para se encaixar nele. Na história da humanidade, a gente tem grupos de dominadores e grupos de dominados. Patrícios e plebeus em Roma, senhores feudais e servos na Idade Média, no feudalismo, e na época dele, a burguesia e o proletariado, e a classe trabalhadora. E aí, claro, cada época de luta de classes vai ter suas particularidades, vai ter suas diferenças, né? A gente não pode dizer que a sociedade feudal ela era igual em todos os termos, né, ideológicos, culturais, etc., que a sociedade industrial. Ela não é. Mas existe um eixo comum. Qual que é esse eixo comum? O senhor feudal só tinha poder porque ele controlava a terra. Porque com o controle da terra, ele garantia que os servos sem terra tivessem que se subjugar para o seu domínio. Da mesma forma como o industrial... O erro do Marx, né, principalmente na época dele mesmo, é achar que a sociedade se resumia entre patrão e empregado, e achar que isso seria refletido para toda a história. Hoje nós vemos aqui, já que supostamente o materialismo dialético valeria para sempre, que o Marx achou a chave da história,
nós vemos hoje, no século XXI, como o marxismo já estava errado, sempre foi errado, nasceu errado. Já hoje é completamente, mas assustadoramente ridículo. Porque essa lógica patrão-empregado na sociedade, que tem muita gente autônoma trabalhando, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido reduzir a humanidade a um conceito de donos de grandes propriedades e empregados. Isso aí não tem lógica nenhuma. Né? Exemplo prático da mentira do Marx. Você vê um funcionário de empresa bem pago ganha mais, né, analisando aqui a realidade, do que, às vezes, um dono de uma pequena metalurgia ou de uma pequena oficina mecânica. Para o Marx, esse dono dessa pequena oficina é o explorador. E aquele funcionário que ganha bem de uma grande empresa é o explorado. Ou seja, o explorado ganha mais dinheiro que o explorador. Quer dizer, isso aí dá um curto-circuito na mente no marxismo, provando o erro, né? É completamente delirante, né? O marxismo, né? Ainda mais hoje em dia, com tecnologia, muita gente autônoma, trabalhando, serviço terceirizado, não faz o menor sentido reduzir a sociedade entre proprietários e funcionários. Só estou apontando algumas contradições do marxismo. Se a gente pegar desde a tese de doutorado do Marx até os últimos trabalhos do Engels, é um festival de bobagens, né? O capitalista, no século XIX, quando está tendo a industrialização em massa da Inglaterra, só vai conseguir ter esse poder todo que ele tem. Por quê? Porque ele controla a fábrica. E ninguém tinha sacado isso antes do Marx. Desse jeito, não. Por isso que ele é o pai fundador ele e o Engels são os pais fundadores do socialismo científico. Uhum. E é muito bom. Assim, os livros do Marx são livros difíceis, de difícil leitura, mas esse é a ideologia alemã, que é quando ele faz... de difícil leitura, chatíssimos e errados, né? Faltaram outros comentários. Né? Essa transição, que é quando ele sai do idealismo e vai para o materialismo, é lindo. Por um momento ele estava no pensamento Sim, que era só ficar pensando que uma hora a humanidade ia superar o momento anterior. E aí depois ele sacou que tinha que tomar os meios de produção. Essa é a principal ideia, a primeira ideia que ele tem. A ideia central, isso. Primeiro que a história é movida pela luta de classes. Primeiro, que são sempre essas classes dos dominadores e dos dominados. Uhum. Esse é o movimento que ela faz ao longo da história. Que cada época vai ter sua particularidade e que, para que haja uma alteração dessa estrutura, você precisa não alterar as ideias, mas você tem que alterar a materialidade, que vai alterar as ideias. Essas ideias vão alterar a materialidade, vão alterar as ideias. É um processo comum. Que bobagem. Nossa, nunca vi. A própria história da Revolução Francesa foi o pensamento iluminista, uma mudança completa de pensamento que gerou. O próprio Marx, conforme eu falei no começo do React, entrou em contradição. Ele próprio reconhece que a burguesia orientou o processo revolucionário capitalista. A burguesia não era os supostos oprimidos, sim, ainda os servos da gleba, né, da restante da sociedade da nobreza, né, francesa, né? Então, contradições, comentários simplistas, erros históricos flagrantes. Para o Marx, Napoleão não fez grandes movimentos na história, ele não associa à história grandes figuras, né, que moldaram a história, que é uma cretinice completa. Imagina só achar que Alexandre o Grande não mudou muito a história, que as conquistas militares de Roma não alteraram, que Carlos Magno não alterou muito a história, que Napoleão não alterou muito. Quer dizer, uns comentários completamente delirantes. E vimos que ele estava completamente errado. O Hitler fez uma mudança gigantesca na Europa, né? Associada a uma figura criminosa, uma coisa que é totalmente contra a visão marxista de história. Por aí vai. É um processo que não para. Por isso que quando as pessoas perguntam sei lá, né? Como que vai ser o socialismo? Como que vai ser o comunismo? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Mas o Marx deu umas indicações, sim. Por que não comenta? Né?
Por que não comenta a visão romântica do Marx sobre o comunismo? Por que não fala que o comunismo não ia ter mais Estado, ia acabar a luta de história, e entra em contradição com o que o próprio Marx falou, que ia continuar tendo luta de classe? Ridículo. Sabe que vai se tomar os meios de produção. Fim do Estado, depois fim das disso, classes. eu não sei o que vai acontecer. Ou sei lá, como vai ser o socialismo do Brasil? Eu não sei. Porque depende do quê? Das condições materiais históricas. Depende de como a classe trabalhadora vai estar organizada. Depende de uma série de fatores que eu não tenho como prever. Se eu tentasse fazer uma previsão, né, ou trouxesse um elemento que vai ser assim, eu não sou marxista. Eu sou um vidente. Sei lá, eu sou a mãe de Ná, sabe? Então o Marx foi mãe de Ná, porque o Marx sim comenta um pouco, não comenta muito, mas comenta um pouco sobre o comunismo, sim senhor. Comenta, então ele foi mãe de Ná, sim. Eu sou outra coisa, mas eu não sou um materialista. Que ano é, no contexto humano, o que estava acontecendo nesse momento do Marx para ele vir com essa ideia? Nesse momento, ele escreve o Manifesto Comunista em fevereiro em abril de 1848. Na verdade, ele escreve em 1847, ele é publicado em abril de 1848. Nessa época, os estados europeus estavam passando por um processo de industrialização. E uma... vamos comentar um pouquinho de um artigo ridículo que tem no Manifesto Comunista, que é "Seja abolido o direito de herança", está lá no Manifesto Comunista, né, em 1848. Então, Marx e o Engels eram contra o direito de herança. Porém, eles não acharam ruim receber herança, né? O Marx recebeu herança, o Engels recebeu herança, né? E lá, está lá no Manifesto Comunista, seja contra o direito de herança. Se eles eram contra o direito de herança, por que receberam herança? Quer dizer, então só para os outros que vale? Então o Engels foi o primeiro esquerdista caviar da história, né? Aquela lá, capitalismo para mim, porque ele herdou fábricas em Manchester, a família dele tinha fábrica onde hoje é a Alemanha e na Inglaterra, né? Então um fulano bem rico. E aí recebeu isso de herança, né? Tanto é que ele sustentou Marx, financiou a publicação do Capital e tal, né? E defendia supostamente o proletariado, a abolição de herança, né? Então, é aquela velha história, capitalismo e ambiente burguês. Para mim, o Engels caçava raposa, que é um hábito totalmente de elite na Inglaterra, né? Caçava raposa, dono de empresa, adorou receber herança, e para os outros, comunismo, não pode ter direito para herança, proprietário, explorador, é um bando de hipócritas. O Marx e o Engels, olha, duplinha de hipócritas, né? O Marx dizia contra o capital, a exploração, e tem uma carta dele enviada lá para o tio dele, eu acho, falando sobre a bolsa de valores e tal, que teria feito aplicações. Olha que hipocrisia, né? Um grande processo de êxodo rural estava acontecendo dos campos, das terras comunais que antes os camponeses ocupavam, para as cidades, para que eles tinham que trabalhar. E aí teve toda a Revolução Francesa, né? Teve todo o processo anterior que vai dar que vai apresentar essa perspectiva de que as pessoas podem serem iguais perante a lei, tem uma maior liberdade de expressão, tal, mesmo que a Revolução Francesa tenha funcionado em prol da burguesia, né? É a burguesia a grande vencedora do processo revolucionário. Mas foi sem querer ou foi por querer? Foi por querer. Tudo articulado politicamente. Tudo pensado. Nada acontece sem querer. É que a ideia que eu tinha da Revolução Francesa é que o povo se revoltou porque os reis estavam muito confortáveis comendo coxinha de galinha e aí degolaram uma galera. Então, mas tipo, assim, se a gente fosse dar o resumo da ópera, é mais ou menos isso mesmo. Só que existe um processo de organização da burguesia para criar um pensamento, para criar uma estrutura para controlar isso. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, né, o golpe que a gente teve no Brasil em 2016. O golpe aconteceu assim, do nada. O povo se revoltou, foi pra rua. Esse povo tem uma... É triste ouvir isso, viu? Axé do fascismo acabou? Não. Essa direita... Fascismo, né? Nossa, o pessoal nem sabe o que é fascismo. Ou sabe e esconde, né? Tava se organizando há décadas antes. Se organizando, até que tem um dado momento que a consciência social da galera desperta por alguma razão, indignante, qualquer coisa assim. É a velha história da consciência. Consciência é uma coisa bem complicada pro negócio do Marx. Não vou comentar aqui, né? Foge ao escopo aí do React. Bom, em relação ao Gustavo, até que me surpreendeu positivamente, do ponto de vista de conhecer, né, o marxismo, né? Ele soube expor bem
partes do pensamento aí do Marx, as convenientes, claro, né? Mas pelo menos parece que estudou aí bastante. Mas o marxismo é isso, né? É um festival de bobagem, análise histórica limitada, é um pensamento ideológico. O Marx forçou os fatos para encaixar no que ele pensava, Engels, idem, né? Bom, nesse mês nós teremos aí o lançamento do nosso curso sobre o marxismo, com o objetivo de dar subsídios para as pessoas combaterem a doutrina mais criminosa da história da humanidade, que foi né, ainda, né, não morreu, é o marxismo. Então, dia 17 de abril, agora nós teremos aí a Masterclass. Então, se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e nos acompanhe no Instagram e ative as notificações. Obrigado.